Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 36º episódio dessa quarta temporada de Spoilers da Vida. E mais uma vez, se você não nos acompanha, fica aí o convite para adicionar o seu agregador de podcast favorito para ter toda semana aí um conteúdo sobre inteligência emocional, liderança, tecnologia e muito mais. E hoje o tema vai ser baseado em uma frase do autor, empreendedor e palestrante americano Jim Rohn, que é considerado aí um dos grandes mestres do desenvolvimento pessoal do século XX. Talvez você até não tenha ouvido falar dele, mas com certeza já deve ter ouvido alguma das suas frases, das suas citações célebres, né? Como, por exemplo, você é a média das 5 pessoas com quem você convive, ou se você quer realmente algo, você vai encontrar um meio, senão você vai encontrar uma desculpa. O que é fácil de fazer também é fácil de não fazer, e o sucesso não é algo que você busca, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E cada uma dessas citações, obviamente, poderia gerar aí um tema para um episódio do nosso podcast. Mas hoje eu vou falar mais especificamente de uma ou duas citações dele. Essa última, claro, do sucesso, e não apenas dela, mas também de outra que diz respeito a como a gente tem que trabalhar duro, não apenas no trabalho, mas em nós mesmos, para nos desenvolver. E essas duas, elas mostram aí como é importante a gente se dedicar ao nosso desenvolvimento pessoal, não apenas na parte do trabalho, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. E para isso, existem alguns pontos essenciais que você precisa ter para que você se torne essa pessoa destacada, vista, onde todos percebem o seu crescimento e principalmente onde a sua contribuição não é a única coisa que te expõe. Trabalhar duro nem sempre é garantia de sucesso. Eu conheço muitas pessoas que se dedicaram a trabalhar arduamente, mas não cresceram na empresa, porque no final das contas eles eram apenas ótimos executores, mas não se dedicavam a se tornarem melhores para que as suas contribuições com a empresa também fossem melhores. E a busca pelo sucesso, ela é uma jornada que envolve muito mais do que simplesmente cumprir aí tarefas, atingir metas. Muitas vezes a gente se concentra tanto nas nossas tarefas diárias que a gente negligencia ali a oportunidade de investir algum tempo no nosso crescimento pessoal, que basicamente é a fundação para alcançar o sucesso de forma duradoura, de forma sustentável, né? O desenvolvimento pessoal, ele é sim um processo contínuo de aprimoramento das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, e ele desempenha um papel fundamental nessa nossa jornada para encontrar sucesso, para ter mais eficiência nos nossos desafios, para tomar decisões melhores, mais acertadas, para construir melhores relacionamentos, mas também tem para o desenvolvimento pessoal, né, um alicerce, que é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele envolve a exploração dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas habilidades, dos nossos pontos fortes e também dos pontos fracos. E é através desse processo de autoconhecimento que a gente se torna capaz de entender como é que os nossos desejos, como é que as nossas paixões surgem, como é que a gente fica motivado e o que influencia diretamente nos nossos resultados. É claro que, além disso, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente também é capaz de viver de forma mais autêntica, mais congruente com os nossos valores. E essa autenticidade, ela faz com que a gente também fique mais resiliente diante dos desafios que a gente encontra, porque a gente constrói ali uma autoimagem fortalecida, a gente sabe quem a gente conhece os nossos limites, do que a gente é capaz e no que a gente acredita. É claro que, além do autoconhecimento, que é base para todo esse desenvolvimento pessoal, existem outras habilidades essenciais que independem da nossa área e que sempre são as primeiras a serem percebidas em pessoas que se destacam nas empresas. A primeira delas é a habilidade de se comunicar de forma clara, de forma eficiente, de forma empática, que é essencial. Essa comunicação, ela ajuda a gente a construir relacionamentos sólidos, a resolver conflitos quando eles aparecem, a transmitir melhor as nossas ideias e aí até mesmo de forma mais persuasiva. O desenvolvimento dessas habilidades também permite que a gente crie aí conexões mais profundas com as outras pessoas e que elas compreendam melhor as nossas necessidades e os nossos pontos de vista. Um outro conjunto de habilidades que são cruciais são as habilidades de liderança. Independente da posição que ocupamos, o desenvolvimento dessas habilidades ele vai ajudar a gente a alcançar o sucesso. E não se limita a cargo de gestão, é sobre influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor, é inspirar, é dar o melhor de si mesmo. E aprimorar essas habilidades vai te capacitar em motivar as pessoas, em delegar melhor as tarefas, em tomar decisões mais estratégicas, em se tornar mais eficaz, em conduzir ali uma equipe, em alcançar bons resultados. Além disso, obviamente, a gente entra na questão de inteligência emocional, né? Que é a capacidade de reconhecer, de compreender, de gerenciar as nossas próprias emoções e também as emoções dos outros. Essa habilidade, ela se torna cada vez mais fundamental para o crescimento pessoal, porque ela ajuda a gente a lidar com momentos de estresse, construir aquela resiliência emocional, cultivar relacionamentos mais saudáveis, mais positivos.
E desenvolver essa inteligência faz com que a gente também tome ali decisões mais equilibradas, sem deixar o nosso emocional fazer com que a gente tome decisões em cima da hora, simplesmente porque a gente está reagindo, e a gente aprende aí a lidar de forma mais construtiva com os desafios emocionais que vão aparecer tanto no nosso lado pessoal quanto no nosso lado profissional, né? E um último ponto que também é muito importante como habilidade é a resiliência. Eu falei sobre ela, é aquela capacidade da gente se recuperar das adversidades, dos problemas que a gente enfrenta ao longo do nosso caminho, né? E essa resiliência, ela também traz aí uma determinação, um otimismo, uma visão de sucesso. E nesse caminho é inevitável que a gente vá enfrentar aí desafios, fracassos, o ponto como a gente vê e como a gente lida com esses fracassos, que é o mais importante. E a resiliência, ela permite a gente aprender com essas experiências, a se adaptar às mudanças, a seguir em frente com maior determinação, e a gente também consegue transformar aí o que a gente chama de revés, né? Essas mudanças, essas coisas que a gente não esperava, que estavam fora da nossa expectativa ou que mudaram o caminho que a gente está seguindo, em oportunidades de crescimento e superação. Mas não adianta ter tudo isso e não achar o equilíbrio entre o desenvolvimento pessoal e as demandas do trabalho e da vida. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem. Um acaba desequilibrando o outro e a gente acaba se desmotivando. E equilibrar essas dimensões da vida é fundamental para evitar o esgotamento, aquela estagnação, o desgaste emocional. Quando a gente está equilibrado, a gente é mais produtivo, a gente é mais criativo, a gente é capaz de enfrentar os desafios de maneira mais saudável, mais eficaz, mais feliz. Por isso que o desenvolvimento pessoal ele não precisa ser ali uma atividade separada no nosso dia a dia. A gente pode integrar na nossa rotina diária, separar ali um tempo para leitura de livros ou podcasts ou audiobooks, o que te faz mais sentido, participar de cursos, de workshops e até mesmo dedicar aí alguns minutos diários à meditação ou separar um tempo para reflexão, que ajuda principalmente na parte da sua autoconsciência. E o ambiente de trabalho, ele também pode ser uma fonte valiosa de aprendizado e de crescimento. Eu mesmo uso muito e aprendo muito com situações que eu passo diretamente no meu dia a dia. E isso ajuda tanto no meu estudo, quanto até na criação dos episódios que eu estou fazendo aqui. De onde você acha que veio o nome Spoilers da Vida? É porque são coisas do meu cotidiano, coisas que acontecem no meu dia a dia. E buscar as oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, como treinamentos, mentorias, projetos que sejam mais desafiadores ou oportunidades mais desafiadoras, também podem ser mais eficazes e alinhar com o seu crescimento pessoal, com as suas responsabilidades profissionais. Mas aí tem um ponto muito importante, que é reservar tempo para o seu descanso, para o seu lazer, para estar com a sua família, com os seus amigos, definir aí os horários para o seu desenvolvimento pessoal e para as suas responsabilidades profissionais, ajuda a evitar uma sobrecarga e até a promover um bem-estar emocional e físico. Porque não adianta você focar 100% do seu tempo em ser produtivo, em trabalhar essas habilidades, em se autodesenvolver e deixar de lado algo que para você é importante, como por exemplo a qualidade do tempo que você passa com a sua família, ou o tempo que você vai fazer um exercício físico, que você vai caminhar na praia, que você vai fazer coisas que te deixam feliz. Então não tem que ser uma coisa ou outra, tem que ser uma coisa e outra. E agora que a gente já explorou aí a importância do desenvolvimento pessoal no caminho para o sucesso, é hora da gente usar esse aprendizado de forma concreta, né? Se você quer realmente colher os benefícios, não adianta a gente só aprender e não aplicar nada disso. E aí eu vou dizer aqui algumas ações que eu acho que você pode fazer a partir de hoje para que você consiga conquistar esse sucesso. A primeira é estabelecer objetivos claros, alinhados com os seus valores, com as suas paixões, e aí obviamente você tem que reservar um tempo para você se conhecer, para você entender o que faz sentido para você, é sair do deixa a vida me levar e se tornar dono da sua carreira, dono da sua vida, deixar de ser motorista, ou melhor, deixar de ser passageiro para passar a ser motorista da sua história, né? O segundo ponto importante é reservar diariamente um tempo para o seu autodesenvolvimento. E pode ser alguns minutos, para ler um livro, para procurar alguma coisa que te motive, que te ajude a crescer, para assistir alguma palestra. Às vezes tem um TED Talk que é rápido, que são 5, 10 minutinhos, mas que te dá ali já um insight, que te tira da zona de conforto, que faz refletir. Então não é a quantidade de tempo que é o mais importante, a qualidade que é o mais importante. Buscar oportunidades de aprendizado também no ambiente de trabalho vão te ajudar. Está aberto aí a participar de treinamentos, workshops, projetos, como eu falei, está aberto a se colocar no lugar disponível, né? Que às vezes a gente queria, mas nunca se põe disponível. Vai ter um projeto. Não, já tem muita coisa. Então, se você fecha as portas, obviamente, você não vai ser lembrado na hora que tiver um projeto ou algo mais desafiador. Para
praticar essas habilidades que a gente falou ali de comunicação, de liderança, de inteligência emocional, de resiliência e principalmente buscar feedback e estar disposto também a aprimorar essas competências de forma constante e obviamente de forma sustentável. Estar aberto ao feedback para entender se o caminho que você está seguindo está dando certo ou não é muito importante. E criar um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, entre o seu trabalho e o tempo de desenvolvimento, estabelecendo aí os seus limites para evitar sobrecarga, promovendo aí o seu bem-estar físico ou emocional, e você trabalhando isso dentro e fora da empresa também vai te ajudar. E criar essa mentalidade positiva e resiliente, encarando aí os desafios como um aprendizado, mesmo que haja ali em algum momento uma falha, aquilo daria uma oportunidade de crescimento. Então mudar a sua mentalidade também vai te deixar mais pronto para quando aparecer uma oportunidade, você estar pronto para aceitar esse novo desafio. E, obviamente, compartilhar os seus aprendizados, suas experiências, isso ajuda muito como mentor ou fazendo parte de uma comunidade. Quanto mais você está se preparando, como eu faço aqui também, para passar o conhecimento para vocês, você também vai estar se preparando para absorver e para reter esse conhecimento e para aplicar ele dentro da sua vida. Lembre-se, o desenvolvimento pessoal ele é uma jornada contínua. Você está transformando o conhecimento adquirido em atitudes, em ações alinhadas com os seus objetivos principais. Você vai estar construindo aí uma base sólida para o seu sucesso, independente da área da sua vida. E assim, o sucesso ele vai deixar de ser algo que você corre atrás para ser algo que você atrai. E esse foi o tema de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu review, passa para mais pessoas que precisam ouvir isso. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.